Rabino, uma questão aqui é assim, a gente fala sobre emprego militar, né? E aí, assim, a força atacante, né? Quem ataca, ela tem obrigação, né? Ela tem um dever de proteger, ela tem que proteger os inocentes, né? E é claro, eu aqui, eu me solidarizo com as vítimas, né? Foram mais de 1.139 mortos em 7 de outubro, muitos de maneira muito violenta. Nós tivemos aí em torno de 3.000 baixas entre os soldados israelenses. A gente não sabe direito, né, o que eles chamam. O exército afirma que a coisa está em torno de 1.200, 1.300, mas o que espanta, né, e o que deixa a gente assim preocupado com a operação militar em si, né? Porque nós vimos os russos fazerem operações semelhantes, os americanos fazendo semelhantes, e no caso dos americanos, lá em Fallujah, em Mossul, as baixas foram enormes, lá no Afeganistão também. Mas na Palestina, o que chama a atenção é a correlação entre civis mortos e feridos e o efeito disso, né, nas forças do Hamas. Né? Se nós, por exemplo, tem a conta de ontem, que tem 23.084 palestinos mortos e pelo menos 59 mil feridos, né, desaparecidos, desculpa, feridos, desaparecidos, e esse número ninguém tem certeza, né, sobre o que é, porque parece que tem muita gente nos escombros, né? Então a gente não sabe como isso vai se dar. A pergunta é o seguinte: Israel, as forças IDF, que são boas, né, são consideradas um bom exército, elas não poderiam ter feito diferente? O senhor conhece lá o treinamento deles, porque eu vi uma coisa do Galan que eu achei horrível. Olha, os americanos mataram 9-1 lá no Afeganistão, ele está falando de relação civil mortos, né? 15-1 lá no Iraque, aqui a gente mata 2-1, então tá bom pra caramba. Eu falei, esse cara tá de brincadeira. Tá um comentário infeliz. Tá entendendo? Mas a gente percebe, né, pelo tipo de operação, né, que não há cuidado com o civil. Isso decorre dessa visão de que todos os palestinos são inimigos, ou, né, é apenas um erro operacional, porque os procedimentos se mostraram em várias ocasiões que o Israel não cuida dos civis, não tem a preocupação de poupar o civil. Veja, ao mesmo tempo que eu não sei muito e não me vejo na obrigação de defender o Estado de Israel, porque, né, ou seja, para defender a decência, eu vou fazer eu tenho dois pontos. O primeiro é por que a gente tem que acreditar em qualquer coisa que o Hamas diz? Eles dão números, né? De onde eles tiram os números? Qual é a origem desses números? Nunca ficou claro. Eu vi. Daqui a pouco eu quero falar sobre o que a gente vê, o que é a mídia, etc. Mas eu vi coisas que eles mostram. Olha, tem tantos mortos, e de repente, dentro das bolsas, as pessoas estão se mexendo, mostrando o que foi feito para a mídia, né? Então, quando eu questiono o número, não resta dúvida. Ao mesmo tempo que eu questiono o número, eu vou dizer o seguinte: uma pessoa morta é demais. Quer que eu seja um pouco rabínico aqui? Por que quando Deus criou, né, na Bíblia, desde a nossa tradição, começou a criar a humanidade, por que Deus criou uma pessoa só? Por que Deus começou com Adão? Por que não 40 mil para começar? Para te ensinar que quem salva uma vida é como se tivesse salvo o mundo inteiro, e quem mata uma vida é como se tivesse matado o mundo inteiro. Tá? Então, meu primeiro aspecto é que eu questiono os números do Hamas. Eu questiono tudo que o Hamas faz. O segundo aspecto que eu acho que é crucial para entender é o valor que se dá em Israel
não para qualquer pessoa, até mesmo morta. Ou seja, por que, por exemplo, Hamas e Hezbollah sequestram cadáveres de israelenses? Porque é a essência do judaísmo que cada pessoa tem um valor infinito. Portanto, o que me chama a atenção, e volto a dizer, eu tenho tremenda simpatia, tenho tremenda pena do que está rolando com a população civil de Gaza. Porém, é simples. Deixa liberte os reféns, que se eles libertassem os reféns, haveria tanto auê dentro de Israel para parar, que pararia no mesmo dia. Porque eu acho que a única coisa que eles querem é os reféns. Porém, o Hamas ganhou. Essa aqui é uma vitória tão tremenda para o Hamas, tão enorme, que eu não consigo pensar de nenhuma maneira que poderia ser melhor. Porque eles conseguiram criar uma situação na qual os reféns estão em buracos, junto com as pessoas que em túneis ou em lugares escondidos, com as pessoas que os estão guardando, e a hora que o exército chega, a primeira coisa que eles fazem é matar os reféns. Portanto, eu entendo, como que é possível que um exército, a gente pode falar um pouco do Mossad também, da inteligência israelense, que é capaz de fazer coisas incríveis como encontrar o Eichmann na Argentina e sequestrá-lo, não conseguiram achar não conseguiram liberar um refém. Porque Hamas tem um sistema ótimo, né? Obviamente que nunca se esqueça, né, que todos esses líderes que promovem, que não se incomodam com a morte no atacado da população civil, eles se resguardam. As famílias deles estão resguardadas também. A única família que não pode morrer é a deles, né? O resto não importa. Então, eu diria que eu te pergunto diferente, a pergunta a ambos. Se teu filho, teu neto estivesse lá, você teria alguma hesitação em matar os 2,5 milhões de pessoas em Gaza para libertar o teu neto? Sim, eu teria, eu não faria isso. De maneira nenhuma. Isso é trocar sangue por sangue, Rabino. Você não faria. Eu acho que nenhum militar aqui faria isso. A gente não vai fazer isso, a gente vai proteger o civil. A gente vai tentar, qualquer operação militar, a gente daria espaço para o civil sair. Entendendo? Mas isso eu entendo Mas eu entendo que o Hamas prende o civil, eu sei disso. Eles seguram o civil, não deixam eles saírem. Mas a gente tem que ter a preocupação, né? É isso que eu estou me referindo com relação à operação. A operação deve ser feita com cuidado para que não haja você minimizar ao máximo o número de mortes entre civis. Os números podem estar exagerados, a gente sabe que isso, a mentira faz parte da guerra, né? A mentira faz parte da guerra. Mas a gente tem que ter... A pergunta foi nesse sentido, de por que, né? Me parece, muitas das vezes, que as IDFs, eu sou admirador das IDFs, né? Eles não têm essa preocupação, né? Às vezes querem comparar a operação das IDF com as que a gente faz no Rio de Janeiro, que aqui é completamente diferente. Mas numa guerra a gente tem que ter esse cuidado. Eu só estou me baseando no que os russos fizeram em Mariupol, Melitopol, operação recente. Olha, uma coisa que me ocorreu, Ricardo, foi o seguinte: quando os russos, em 1944, quando os russos invadiram a Polônia, um dos generais russos fez os exércitos pararem e marcharem, caminharem através de Auschwitz, para eles verem o que os alemães tinham feito, e antes de seguirem. Tá? Ou seja, para eles entenderem o que eles estavam lutando, porque eles não sabiam por que eles estavam lutando. Talvez não tanto. E muita gente atribui vários massacres, vários atos hediondos por parte de soldados russos contra a população civil alemã posteriormente, como resultado do que eles viram. Eu
talvez o único argumento, não, volto a dizer, eu não tenho que defender Israel, eu sou cidadão brasileiro, eu tenho passaporte, eu mostro meu passaporte americano e meu passaporte brasileiro, eu não tenho passaporte israelense, tá? Então eu não me vejo obrigado a defendê-los. Porém, o que eu escuto, por um lado, é que Israel sim que eles sim tomam cuidado, porque senão talvez o número de mortos seria até maior. Por outro lado, há uma meta, a meta é libertar os reféns, acabar com o Hamas. Eles, por enquanto, libertar os reféns é uma furada completa. Alguém pôs um comentário, será que os reféns estão vivos? Quando isso aconteceu, o meu primeiro pensamento foi que eram 240, eu falei, 240 já sambaram, já não, zero chance. Eu fiquei até feliz que como 100 conseguiram escapar. Porém, os outros, eu acho que a chance de tirar eles vivos de lá é menos que zero. Então, né, e outro, eu volto a pensar que não pensar é o lado do trauma. Ou seja, o que aconteceu, a gente está tão focado, talvez certamente, mas entender qual é a origem disso. Pessoas nas casas, pessoas que foram mortas, mulheres que foram e depois atiraram nas elas, ou que cortaram o seio. Tem um artigo no New York Times no dia... Não, diga. É que isso normalmente derruba a live. A gente fica com... infelizmente, a gente não pode comentar certas coisas. Por incrível que pareça, a gente só pode falar, houve violência, uma violência extremada. Isso foi cobrado. Isso aí que o senhor falou, foi cobrado. Porque aí eu falei, a gente fala, derrubam a gente. Derrubam a gente. O Robson está aqui, a gente fala da violência extrema. Eu falo assim, violência extrema. Eu tenho vídeos que mostram o que eles fizeram na estrada, Rabino. A vontade é de mostrar isso, mostrar o que eles fizeram com crianças. Né? Porque essa violência extremada, fora... Deixa eu comentar. Bom, tá, então, vou ser mais cuidadoso. Deixa eu comentar sobre isso. Você sabe qual foi o primeiro evento televisado mundialmente ao vivo? Você sabe, comandante Farinazzo? Você tem ideia, não? Eu sei algo que vocês não sabem. Você sabe qual foi? Não, pode falar. Por favor. Foi o julgamento do Eichmann. A do Eichmann, né? Em Jerusalém. Ou seja, um evento, quer dizer, hoje a gente assiste a CNN ou o canal que for, né, ao vivo no mundo inteiro, na boa. O primeiro evento do mundo gravado que estava acontecendo e imediatamente as pessoas podiam assistir foi o julgamento do Eichmann. E, obviamente, teve muito... não sei se eu posso dizer isso. Rabinassi. Pronto. Tá, segundo. Pessoal, vamos manter o respeito aqui. Não adianta. Eu vou fazer assim: não adianta fazer o superchat, ofender o convidado, porque é tradição naval no Arte da Guerra. Esse aqui é um canal da Marinha. Só um minutinho, Rabinho, só um minutinho. A nossa tradição na Marinha, o Ricardo sabe disso, ele é do Exército, dá aula no quartel da Marinha. A tradição da Marinha é receber bem. Então vamos ouvir o nosso convidado. Tá? E a visão dele, cada um tem uma visão, pessoal. Se a gente quiser. Olha, o que diferencia o nazismo do resto das ideologias é que só podia ter a deles. A gente não pode ser, a gente precisa ouvir todos os lados. Tem gente que fica falando aqui, Rabino, já me acusaram até de ser agente do Putin. Eu gostaria, porque receber uma grana aí, porque o negócio é que é feito. Exatamente. Mas a gente, pessoal, faz análise. Você tem que ouvir pessoas e, principalmente, uma coisa que está acabando nas redes sociais, respeitá-las. Desculpa, Rabino, está contigo a manobra. Não. Eu digo para vocês sempre o seguinte: se você acha que os judeus são tão ruins, boicote os judeus. Não use Wizik, não usa computador, não toma vacina Sabin. Entendeu? Porém, sobre a questão da violência, voltando, é o seguinte: porque eu te comentei, por que foi o julgamento do Eichmann o primeiro? Eu acho que porque é um interesse de mostrar para o mundo o que aconteceu. Curiosamente, se você for hoje no YouTube, você consegue assistir grande parte do que foi mostrado, tá no YouTube.
E eu sei que há um desejo agora de eventualmente fazer um julgamento à la Eichmann, como foi o julgamento do Eichmann, que vai ser público e mundial, pelo que aconteceu naquele dia. Então, muitas coisas que a gente, talvez vocês não possam mostrar hoje, vai ser mostrado eventualmente. Vocês vão saber o que aconteceu. E o pior, e agora eu vou entrar no meu... Uma das coisas que tem muito, que eu acho fascinante, é o seguinte, você vê aqui grupos de homossexuais pró-Palestina. Então, eu vi um vídeo, um sujeito de barba, bigode, vestido, né, gritando, do rio para o mar, Palestina vai ser livre. E eu acho curioso de não entender que o pensamento dele é assim, eu sou gay, eu sou oprimido, o que, na minha opinião, não é verdade. Talvez ele se oprime, mas o resto do mundo não o oprime, né? Pelo menos aqui nos Estados Unidos. E palestino é oprimido, a gente pode discutir se é ou não, portanto, eu me alio com o palestino. Aí eu comentei com os meus amigos palestinos aqui, o que você acha disso, desse apoio da comunidade gay? Quer dizer, se esse sujeito aparecesse em Gaza ou em Tulkarem, onde for, né, na Cisjordânia, onde for, ele não dura 5 minutos até que a gente... Eles não entendem. Então, às vezes eu vejo que as pessoas têm uma... Eu não sei se essa simpatia pelos palestinos é uma verdadeira simpatia ou é um antissemitismo disfarçado. E eu diria somente o seguinte, que se você não se expressou quando muçulmanos matam muçulmanos na Síria, no Iêmen, em Gaza, e você só se manifesta agora, você não... Entendeu? Só. Então, portanto, a sua opinião não me interessa. Tá? Enfim.